microfone na história faz o que esse microfone aqui consegue fazer. Nesse exato momento, vocês estão me escutando do microfone mais recente lançado pela Shure, que é o MV7i. Esse microfone aqui, ele é muito parecido com o MV7, o primeiro, e obviamente com a versão mais recente antes dele, que era o MV7X, que é um MV7 um pouco melhorado, né, trazendo um pouquinho de melhorias, né, de maneira geral, mas ainda assim, basicamente sendo o mesmo microfone, continuando tendo a opção de saída USB e também a opção de saída XLR. Como vocês conseguem observar nesse microfone aqui, ele vai ter as mesmas funções que os outros MV7 têm. Porém, ele vai fazer algo que nenhum microfone até o dia de hoje conseguiu fazer. E é muito simples e muito prático. Eu acho que por conta dessa popularização como é que eu posso dizer, dos podcasts e de vídeos e canais e tudo mais relacionados a esse tipo de conteúdo, eles pensaram numa forma muito mais simples de você não ter que investir rios de dinheiro em boas interfaces de áudio, comprar, por exemplo, Cloud Lifter, se você for usar, por exemplo, o SM7B, que eu não tenho aqui, mas eu vou falar a respeito dele em alguma parte do vídeo para que vocês tenham uma noção. Lembrando que o SM7B é o microfone que a maioria dos podcasts usam. Vou dar exemplo aí do Flow Podcast. Então, esse microfone, o SM7B, é um microfone que tem mais de 50 anos no mercado e ele consegue entregar até hoje uma performance absurda para captação da voz. O que eu posso dizer nesse momento é que, apesar de não ter testado o SM7B, a grande função desse microfone aqui, vocês vão ficar pirados. Mas vamos começar. Esse microfone aqui, ele vai gravar em 24 bits. Eu sei que existem microfones de lapela, inclusive, que, por exemplo, se eu não me engano, o Lark 2 Max, alguma coisa assim, ele consegue entregar 32-bit float, que 32-bit float, se você não estiver entendendo, ele basicamente vai ser mais informação de áudio, assim como a gente tem na questão de imagem, quando você grava um vídeo e você vai utilizar ali 10 bits, o áudio também ele precisa armazenar informações. Então, quanto maior essa taxa de bit, mais informações você tem, consequentemente, quanto maior, por exemplo, 32-bit float, dificilmente você vai clipar. Basicamente, você vai conseguir fazer com que na edição você consiga fazer melhorias sem perder qualidade. E, obviamente, você não vai ter problemas, né, com um som que ficou muito estourado, por exemplo. Então, tendo isso em mente, ele vem também com 48 kHz e, só repetindo que eu falei muito 32 bits, mas na verdade ele vem com 24 bits, outros microfones que vêm com 32 bits, principalmente microfones que vão fazer vídeos em lugares que tem muito barulho. Eu acho muito importante 32 bit float, mas nesse caso aqui, que é um microfone que vai ser provavelmente usado parado num ambiente que vai estar não vai ter tanto barulho, é interessante você ter em mente que, apesar do 32-bit float realmente ser melhor, 24 para essa situação, para essa cápsula, pode ser o suficiente, na minha opinião, até o momento, tem sido o suficiente. Vale lembrar também, pessoal, que esse microfone aqui, vocês vão perceber que ele tem a saída XLR e tem a saída USB. A diferença dele para os outros microfones é o que eu vou falar neste exato momento. Todos os microfones MV7 e como até outros microfones de outras marcas, eles têm essa saída USB, que no caso aqui é o USB-C, e o MV7, o primeiro, ele nem era USB-C, era um USB um pouco mais antigo. E a saída USB-C você consegue, obviamente, conectar no seu celular e utilizar pelo aplicativo da Shure.
Eu sei que parece que eu tô enrolando, mas eu vou chegar no ponto mais importante. Calma, eu preciso dar o contexto para depois a gente chegar nessa parte muito doida, que realmente mudou tudo. Então, quando ele tá no utilizando aqui, no celular, por exemplo, não estou gravando no celular, por exemplo, só estou dando uma olhada aqui para a imagem para ver se está tudo ok, e também para o áudio do microfone lapela, que eu vou fazer um teste daqui a pouco, para fazer um comparativo. O ambiente onde eu estou, ele não está tratado, perdão. Então, sem tratamento, eu consigo utilizar ele como eco, né? Eu estou falando aqui, está gravando provavelmente eco, e ele tem algumas configurações ao vivo, em real time, que ele consegue melhorar isso sem você necessariamente passar por um Adobe Audition ou Premiere, qualquer programa que você for utilizar para fazer essa limpeza de áudio, digamos assim. Então, esse microfone aqui, essa saída USB, você consegue conectar no celular e consegue conectar também no MacBook, ou notebook, ou computador, enfim, o que você estiver utilizando. Mas essa entrada XLR, essa porta XLR, ela não é uma saída, um output, ou seja, eu não consigo extrair o som dele através de uma saída XLR. Não consigo. Os outros a gente consegue. Mas esse é o grande ponto positivo dele. É que, na verdade, você consegue colocar outros microfones conectados a essa entrada XLR, ou seja, se você tiver um outro microfone ou até mesmo essa entrada de instrumentos que é um pouco diferente da XLR, você consegue conectar e ele vai funcionar como uma interface de áudio. Então esse microfone, ele é um microfone, é um MV7X, por exemplo, com uma interface de áudio dentro dele. O Shure SM7B, que não tem nenhuma configuração, digamos assim, específica dentro de algum aplicativo, ou seja, para você usar o Shure SM7B, você precisa obrigatoriamente de uma interface de áudio. Só que o problema da interface de áudio para utilizar o Shure SM7B, que é o famoso microfone de podcast, o grande problema é que você vai precisar fazer como é que eu posso dizer, utilizar um Cloud Lifter, porque é como se o som do SM7B fosse muito baixo. E aí você tenta aumentar o som através da interface de áudio, e em algumas interfaces de áudios mais baratas vai ficar um chiado e a qualidade não vai ficar boa, porque você precisa aumentar muito. Inclusive a Shure lançou o SM7DB, que é uma versão do SM7B com mais decibéis, ou seja, ele consegue ter um volume mais alto sem perda de qualidade já saindo do microfone, para que você não precise utilizar em muitos casos um Cloud Lifter, que é um dinheiro a mais, R$1.000 a mais aí você vai gastar mais ou menos, e aí com isso você consegue ter uma qualidade muito boa e sem precisar gastar tanto. Só que em testes que eu vi, esse microfone aqui, quando você conecta o Shure SM7B nele, a primeira coisa que você consegue fazer, que é surreal, é que você vai conseguir editar ao vivo utilizando o aplicativo da Shure, seja no celular ou seja no computador, utilizar em real time o denoiser. Eu vou até abrir aqui para eu não ficar meio perdido aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar e jogar na tela para vocês também. Então aqui dentro do aplicativo o Motive Mix, que é o aplicativo do Shure MV7i, a gente vai conseguir fazer várias configurações. Eu, por exemplo, vou começar aqui mostrando para vocês a parte de ganho, que é uma coisa muito interessante. Acredito que nenhuma interface de áudio faz isso. Então, eu tenho aqui o meu ganho, minha voz vai começar a ficar baixa agora, tá? Aí eu posso aumentar aqui manualmente, ou então eu posso chegar aqui e colocar nível automático. Qual é o lance da questão do nível automático? Vou mostrar para vocês agora. Eu estou falando aqui na velocidade, não, no volume normal que eu tenho falado, mas agora, a partir vou contar até 3 e vou começar a falar baixo. 1, 2, 3.
Então eu começo a falar baixo e ele começa a aumentar a sensibilidade para que vocês consigam me ouvir. Só que aí eu vou começar a falar alto, ele vai começar a diminuir a sensibilidade para que volte para o volume correto. Então, isso aqui eu nem mexo em nada disso aqui. Outra coisa também que é bem interessante é que se você tem uma voz muito anasalada, como é o meu caso, a gente consegue colocar aqui ah, a configuração que é o tom. Você pode colocar o tom mais escuro, ou então você pode colocar o natural, que muitas pessoas usam. Mas aí, se botar muito claro, a minha voz vai ficar um pouco ruim. Eu não gosto muito, ficar até muito longe do natural. Então, ou 50% dark, né, o escuro, ou então 100%, que é o que eu estou deixando, eu estou testando aqui para ver. O de noise, eu vou aplicar aqui e vou ficar quieto. Vocês vão escutar agora o som do ambiente com um pouco de chiado. E agora vocês não escutam nenhum tipo de chiado. O Pupper Stop, que é basicamente uma opção que ele dá para a gente conseguir tirar esse som dos plausibles, que seria sons com P, Pedro, pedra, peixe. Ele vai, obviamente, captar isso muito mais, de uma maneira muito melhor, né? E vai conseguir, tirando aqui, ou se eu tirar essa opção, ele vai começar a não filtrar, mas ainda assim, Pedro, peixe, pedra, continua sendo uma qualidade muito boa. Então eu ativo aqui porque não melhora, né? E o de Noiser faz em tempo real, faz um trabalho absurdo. Ele vai ter também o filtro passa alto aqui, mas é o high pass, né? E aí você pode colocar aqui 75 Hz ou 150. Eu deixo no apagado, porque se você tiver num ambiente que tenha muito chiado, ah, ah, e alguns chiados em uma frequência específica, como por exemplo até 75 Hz, é interessante você utilizar, mas apesar de eu estar num ambiente que está com eco, eu acho que não é necessário. E aqui você vai ter a opção de colocar uma pré-definição para instrumento, ou se você estiver captando um instrumento de um microfone, ou usando ele, né, para captar o som de algum instrumento, ou usar para gravar a sua voz cantando. E aqui vai ter entrada, que é a entrada, como eu falei, XLR, ou então essa entrada aqui, que eu esqueci o nome, perdão, e você pode mexer nas configurações assim como mexer lá no microfone normal. Ou seja, se você tiver um SM7B, você primeiro, ele consegue ter um ganho de até 60 decibéis, e esses 60 decibéis são suficientes para colocar o SM7B para ter o volume necessário para ser audível, né? Ou seja, se eu tiver o SM7B, eu não preciso mais de interface de áudio nem de um Cloud Filter. É só conectar ele nesse microfone aqui, na interface de áudio que vem nesse microfone, e eu vou conseguir utilizar sem dores de cabeça. Se você tiver por exemplo, um SM7DB, que eu dei uma pesquisada e está um pouco até mais barato do que o SM7B, você vai conseguir utilizando ali o ganho ali, aumentando pouco, muito menos, porque ele já vem com mais 28 de dB, né? Então você já não precisa aumentar tanto e, consequentemente, nesse caso eu acho que não vai ter tanta diferença, porque se você tem sim 60 decibéis limpo ali para aumentar, no caso desse aqui com o SM7B vai ter 60 decibéis para você conseguir aumentar essa interface, ela funciona dessa maneira. Mas claro, né, se é sempre bom você garantir que ele vai sair, o som já vai sair. Quanto menos o som precisar que você aumente ele aqui, vai ser melhor. Já sair natural, na altura mais próxima do correto. Agora eu quero fazer um teste que eu achei bem interessante. Esse teste é mais ou menos o seguinte. Esse aqui é o som do microfone da Rode, que é o Rode Wireless Go 2. A partir de agora, vocês vão estar me escutando nesse microfone, que muitas vezes pega muito o eco. Em outras situações ele é maravilhoso, mas aqui nessa sala ele pega muito eco. E aí agora eu volto para o Shure MV7i e a qualidade do som é essa diferente.
o microfone lapela. Esse é o som do microfone Rode Wireless Go 2. E esse aqui agora é o som do Shure MV7i, que além de microfone é uma interface de áudio. A minha opinião é que, apesar dele não ser barato, ele está em torno aí de 3 mil e poucos reais, entre 3.000 a 3.500 reais você vai encontrar ofertas dele. Apesar dele não ser barato, vocês percebem que ele é um custo-benefício interessante, porque você consegue conectar um microfone ou um instrumento musical diretamente nele, sem precisar de interface de áudio, ou até mesmo se você quiser um microfone que realmente precise de... Inclusive, eu até esqueci de citar um detalhe. Você consegue... ele gera energia para instrumentos musicais ou até mesmo microfones como o Shure SM7B, que também precisa de energia. Ele consegue esse Phantom Power, que a gente chama. E aí esse Phantom Power ele consegue, através do, obviamente, tá vindo ali do notebook ou do celular, e ele consegue fazer com que o Shure MV7i consiga passar essa energia tanto para o instrumento musical quanto para o microfone que você estiver utilizando, como eu usei o exemplo aí, o SM7B. Eu não tenho aqui para testar, mas alguns canais já testaram e eu achei bem interessante, e de fato. Então ele custa 3 mil e poucos reais, mas você não vai precisar, você vai usar um microfone muito bom com um aplicativo que vai funcionar no teu celular e vai funcionar no computador e mexer em várias configurações, como mostrei aqui. Você também vai ter a opção de conectar um Shure SM7B ou outro microfone, um instrumento musical, e usar essas configurações que você antes não poderia usar no SM7B. É impensável de você conseguir colocar todas essas configurações que eu coloquei aqui de noise em tempo real e tudo mais. Você vai conseguir fazer tudo isso no SM7B, que é um microfone de 50 anos atrás. Então, ele em muitos casos pode ser uma opção muito melhor, porque você não vai ter o gasto com o Cloud Lifter e também com a interface de áudio. Ele já é tudo. Então, esse microfone é basicamente para a pessoa que ou usa esse microfone aqui a maioria do tempo e precisa de em alguns casos, em algumas situações específicas, de um microfone extra, e aí você não precisa de uma interface de áudio para usar esse microfone extra. E você pode também facilitar se você for fazer, sei lá, um podcast, uma entrevista, alguma coisa na estrada, você vai conseguir levar simplesmente ele e o outro microfone e acabou. É tudo que você precisa, obviamente. Você pode conectar ele. Interessante, cara. Nunca imaginei que você ia conseguir utilizar o SM7B através dele no celular. Então, cara, usar o SM7B no celular é uma coisa totalmente impensável. Então, eu super recomendo, eu vou deixar link aí na descrição para que você possa comprar esse microfone com desconto. E, cara, a minha experiência até o momento, eu tô gostando muito. O som não vai ser o melhor ainda, porque eu estou aprendendo a utilizar ele dentro das circunstâncias. Aqui tem muito eco onde eu tô. Eu vou tentar colocar algumas coisas para amenizar o eco. Não é culpa do microfone, mas ainda assim ele consegue fazer um trabalho brilhante, né? Com tudo isso aqui. Eu até coloquei um robozinho que eu ganhei recentemente ali, que tem um pouco de luz, mas eu não sei se está muito bonito lá, mas não importa, o vídeo é sobre o microfone. Então, se você puder se inscrever no canal, deixar o seu like, vai ajudar muito. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter ficado até aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou da qualidade do som desse microfone e valeu!